Opa, nesse vídeo aqui eu vou percorrer um pouquinho sobre o projeto de Machine Learning da matéria de Introdução à Ciência de Dados, né? O problema que eu queria resolver é, dado o perfil do aluno, o modelo ele tem que me retornar se esse aluno tem um risco ou não de reprovar. Para isso, eu vou usar uma base real de dados dos colégios de Portugal. Nesse vídeo eu vou narrar tudo para ficar bem dinâmico, assim, mas a ideia é que o notebook já consiga ser uma base por si só. As etapas que a gente vai seguir serão configuração do ambiente, carga do dataset, criação de variável de resposta, análise exploratória dos dados, pré-processamento, treinamento dos 5 algoritmos diferentes, comparação de desempenho, análise detalhada do melhor modelo e, por fim, uma simulação com um aluno fictício. Bom, a primeira coisa que a gente faz é importar as bibliotecas, né? O que a gente vai usar aqui é Pandas para poder manipular arquivo do CSV, o NumPy para fazer umas operações matemáticas bem rápidas, o Matplotlib e o Seaborn para fazer gráfico, e o Scikit-learn, que é a biblioteca de Machine Learning, né, do Python. Nesse começo tem uma linha que é bem importante, que é o seed igual a 42. Alguns algoritmos de Machine Learning têm aleatoriedade interna, quando você embaralha os dados para dividir treino em teste. Quando ele inicializa os pesos de um modelo, tudo isso tem um componente aleatório. Se eu não deixar, se eu não fixar a semente, cada vez que alguém rodar, o notebook vai dar um resultado diferente. Se eu fixar o seed, garante que todo mundo vai ter o mesmo resultado. O warnings também, né? De filter warnings, de ignore supreme avisos não críticos, de coisas de depreciação da versão da biblioteca, esse tipo de coisa. Não escondi o CA, é só para limpar a saída. Bom, vou executar a célula. Se aparecer o checkmark com o verdezinho, então tá configurado e pronto para operar. E tá funcionando 100%. Agora aqui carregando o dataset, vou enviar junto o dataset dessa vez, né? Mas aqui a gente basicamente vai carregar os dados. A gente usa o Student Performance da UC Machine Learning Repository. É uma base clássica, né, para ciência de dados, né? E assim, ele pega os dados do ensino médio de Portugal, que contém uns 395 alunos de matemática. Então são 30 variáveis por aluno. Notas dos 3 períodos, dados sobre família, hábito, comportamento, tudo isso. O arquivo se chama studentmat.csv, ele vai estar junto na pasta. No Colab tem duas formas de carregar, né? Que é o upload manual pela interface do Colab e o download direto com o widget, se o arquivo estiver disponível publicamente. Daí o código dá as duas opções, mas estão comentadinhas aqui. Eu vou deixar descomentado, né? Só para poder upar direto da máquina. Bom, daí tem esse detalhe aqui, né? Que é o CEP igual ao ponto e vírgula. Esse arquivo usa ponto e vírgula como separador de colunas, não vírgula, né? Que é uma diferença regional de alguns países. Tipo da forma que a gente usa ponto para casa de milhar e os americanos usam vírgula, né? É, Então, para esse caso, né? Como eles usam o separador de ponto e vírgula, se eu rodar o CSV sem esse parâmetro, vai dar um conflitozinho. Então, só para deixar ele bonitinho rodando, vamos usar esse CEP com igual ponto e vírgula, né? Daí, a saída aqui, né, são as dimensões do dataset, 395 linhas e 33 colunas. A lista de coluna aparece logo embaixo, aqui depois do df head, que é o cabeçalho, né? Mostra as 5 primeiras para a gente ter uma ideia de como está rodando. Aí na segunda célula aqui a gente verifica os tipos de dados e conta os valores nulos, né? O data frame que o código mostra cada coluna com o seu tipo de dado e quantidade de nulos, sem nenhum nulo aparecer, o que é bem provável nesse dataset. O código já informa nenhum valor nulo encontrado. Esse é o tipo de checagem obrigatória, né? Que tem que ter, senão vou ficar olhando coisa por coisa e não vou conseguir me acertar. O df describe no final só para mostrar as estatísticas descritivas das colunas numéricas. Média, desvio padrão, valor mínimo, máximo, score altíssimo. Já dá para ver, por exemplo, que as notas de G1, G2 e G3 variam de 0 a 20, o esperado. Bom, aqui na seção 2, né, agora a gente vai criar a variável alvo, né, que o modelo vai aprender a prever. Isso aqui é o coração de tudo, do aprendizado supervisionado. A gente fornece exemplos com as respostas corretas e o modelo aprende. No dataset, a nota final do aluno é a coluna G3, que vai de 0 a 20. A regra é a aprovação no português. A aprovação portuguesa é abaixo de 10, o aluno não passou. Então a gente transforma isso numa coluna binária, ou seja, só com dois valores possíveis.
Se G3 for menor que 10, tá, a gente recebe 1, significa em risco. Se G3 for maior ou igual a 10, recebe 0, que significa fora de risco. Daí, por que que transformar em binário em vez de prever nota exata? Então, essa foi uma escolha de negócio, para saber, para uma escola saber se esse aluno está em risco de reprovar. É mais acionável do que saber se a nota vai ser 7,3 ou 6,8, 6,8. O que importa é identificar se precisa de atenção ou não. O código faz isso em uma linha só, que é df só, df de G3 menor que 10. Ponto astype ou dint. O astype converte o resultado booleano em verdadeiro ou falso em número inteiro. Então true vira 1 e false vira 0. Basicamente isso. Depois a gente conta quantos alunos ficaram em cada classe e calcula a razão entre elas. Por que que isso importa, né? Porque 90% dos, porque se 90% dos alunos fossem fora de risco, um modelo burro que sempre respondesse fora de risco teria 90% de acurácia e seria completamente inútil. Verificar a proporção é o primeiro diagnóstico de saúde do problema. Se a razão for menor que 3 para 1, as classes estão razoavelmente balanceadas. E a gente pode prosseguir sem técnicas especiais. Se for maior, precisa de Smoot, ou parâmetros de class weight, igual a balança nos modelos. Bom, na primeira parte da seção 3 aqui, né, antes de a gente treinar o modelo para análise exploratória, a gente precisa, antes de treinar o modelo, né, a gente precisa fazer a parte de análise exploratória. Então a gente precisa explorar os dados. Isso se chama EDA, né, que é Exploratory Data Analysis. É basicamente uma conversa com os dados. A gente quer entender como cada variável se distribui, se existem padrões, anomalias, relações entre variáveis. Tem uma regra que eu gosto bastante. Dados não analisados são dados não compreendidos. E modelo treinado em dados que você não entende é modelo que você não confia. Então, ele não é opcional. É onde você descobre se os dados fazem sentido antes de sair aplicando o algoritmo. A gente vai fazer 4 visualizações bem de boazinha. Vamos só começar distribuindo as notas por período, né? Primeiro, no primeiro gráfico, 3 histogramos, lado a lado, um para cada período. Nota de G1, G2, G3. Cada um tem uma linha tracejada vermelha marcando 10, o que é limiar de aprovação. Dá pra ver aqui que as notas seguem uma distribuição aproximadamente normal, né? Centradas lá entre 10 e 12. A maioria dos alunos passa, mas tem uma cauda para baixo que representa reprovados. Outro ponto é que G1, G2 e G3 são muito correlacionadas. Porque um aluno com baixa no primeiro período raramente recupera no terceiro. Isso vai um impacto direto no modelo. Porque as notas anteriores vão ser preditores fortíssimos na nota final. Para ter um pico zero, tipo, com muitos alunos. Se eu tivesse um pico zero, né? Se eu tivesse com muitos alunos com nota zero, podia indicar que alguns não fizeram a prova final. Isso seria um dado completamente diferente dos outros, mas e poderia enviesar o modelo. Daí vale investigar. Bom, daí partindo aqui para o 3.2, né? Variáveis numéricas vezes o risco de reprovação. E, bom, o segundo gráfico aqui em Boxplot, comparando os alunos em risco e fora de risco, para 6 variáveis: failures, absences, student time, G1, G2 e FAMREL. O Boxplot mostra a linha no meio, que é a mediana. A caixa é onde está 50% dos dados. Os bigodes são os extremos. E os pontinhos soltos são outliers. A lógica de leitura é simples. Se as caixas do grupo verde e do grupo vermelho estão muito separadas, esta variável é um bom preditor. Se as caixas se sobrepõem demais, a variável não discrimina bem. Olha, o G1 e o G2. Olha o G1 e o G2. As caixas ficam bem separadas. Isso confirma o que a gente viu antes. A nota no primeiro e no segundo período prediz muito bem o resultado final. O failures também separa bem. Alunos com mais reprovações anteriores têm mediana de risco maior. O study time mostra que os alunos fora de risco tendem a estudar mais. O absences tem a distribuição bem espalhada, com outliers extremos, o que complica um pouco a leitura. Partindo para o 3.3, né? A proporção de risco e a distribuição de faltas. No terceiro gráfico, dois painéis lado a lado. O da esquerda é um gráfico de pizza, com proporção geral. Eu sei, todo mundo ama gráfico de pizza. Quantos por cento dos alunos estão em risco versus fora de risco. O da direita é um histograma empilhado de faltas, separado por grupo de risco. Daí a pizza confirma se as classes estão balanceadas, que a gente já checou antes. O histograma de faltas é mais risco. A maioria dos alunos tem poucas faltas, mas os alunos em risco tendem a aparecer mais na faixa de faltas, daí faltas altas. Não é uma regra absoluta. Tem um aluno em risco com poucas faltas, e o aluno fora de risco com mais, com muitas. Mas a tendência existe, né?
Aqui no 3.4 tem um mapa de correlação. É o quarto gráfico, né? O mapa de correlação. Esse aqui é o mais risco com o maior risco de informação. A correlação de Pearson mede a relação linear entre duas variáveis em uma escala de 1 a mais 1. Mais 1 significa que quando uma sobe, a outra sobe junto. 0 significa que não tem relação linear. Menos 1 significa que quando uma sobe, a outra desce. O heatmap mostra isso visualmente. Verde escuro é a correlação positiva forte, e vermelho escuro é negativa forte. A gente usa uma máscara triangular para mostrar só metade da matriz. A outra metade seria o espelho, redundante. O que você quer olhar na última coluna é o target. O G1 e o G2 tem correlação negativa, fortíssima com o target. Faz sentido, quanto mais alta a nota, menos em risco. O fillers tem correlação positiva. Mais reprovações passadas, mais risco. O DALK, o walk, consumo de álcool durante uma festa de final de semana, tem uma correlação positiva fraca. O medo e fedo, escolaridade de mãe e pai, tem correlação negativa, ou seja, quanto mais escolarizados os pais, menor o risco. Tem um alerta importante. Em G1 e G2, são tão preditores que o modelo que você pode acabar. São tão preditores que você pode acabar dependendo só delas. No cenário de intervenção precoce, identificar alunos com risco no início do ano, antes de qualquer nota existir, você apenas quereria treinar sem G1 e G2. Partindo para a seção 4, né, é o pré-processamento dos dados. Que antes de treinar o modelo, os dados precisam estar no formato correto. Os algoritmos de machine learning trabalham com números, só números, né? Essa etapa de pré-processamento cuida disso. São 4 etapas aqui, o código vai imprimindo o que faz cada uma. Na primeira etapa é remover G3, isso é crítico. G3 foi usado para criar o target. Aluno com G3 menor que 10 é em risco. Se a gente deixar G3 nas features, o modelo vai aprender que G3 menor que 10 é igual a risco, daí vai acertar em quase tudo. Parece ótimo, mas é uma fraude. Na vida real, você nunca teria a nota final no momento em que precisaria prever o risco. Isso se chama leakage. Vazamento de informação do futuro pro treinamento. É um dos erros mais graves em projeto de dados. Na segunda etapa, a gente codifica as variáveis categóricas, colunas como sex, que tem valores FOM, address, que tem UIR, que precisam virar números. O label encoder faz isso automaticamente, varre os valores únicos e atribui um inteiro para cada. O código mostra quais colunas foram transformadas e o que cada valor virou. A terceira etapa é separar x e y. X é a matriz de features, todas as colunas que o modelo vai usar para aprender. Y é o target, o que o modelo vai tentar prever, né? E depois dessa etapa o código confirma quantas features sobraram. A quarta etapa é dividir o treino e teste. A gente usa 80% dos dados para treinar e 20% para testar. O parâmetro Stratify é igual a y, é essencial. Ele garante que a proporção das classes é mantida em ambos os conjuntos. Sem Stratify, por azar, você poderia ter quase nenhum aluno em risco no conjunto de teste, o que tornaria a avaliação inútil, né? A quinta etapa é normalizar o Standard Scaler. Essa transformação deixa cada variável com média zero e desvio padrão 1. Por que que importa? Algoritmos como regressão logística de KNN são sensíveis à escala. Se uma variável vai de 0 a 20 e outra vai de 0 a 1, o modelo tende a dar maior peso para a variável com escala maior, mesmo que ela não seja mais importante. A normalização dá um jeitinho nisso. Indo para a seção 5, né, que é o treinamento dos modelos, que é a parte mais do de todo o projeto. A gente vai testar 5 algoritmos diferentes, cada um deles com uma filosofia diferente, né? Primeiro é a regressão logística, né? O nome confunde, porque tem regressão, mas é um algoritmo de classificação. Ela modela a probabilidade de pertencer a uma classe usando a função sigmoide, que transforma qualquer número real em um valor entre 0 e 1. Você passa os dados, ela aprende os pesos de cada variável e retorna a probabilidade. Se for maior que 0,5, classifica como um em risco e é interpretável rápido e funciona bem como baseline. Na segunda, árvore de decisão, né, funciona como um fluxograma. Vai dividindo os valores em perguntas. Se tal coisa, então vai para esse lado. Tipo, se G2 é menor que 8, vai para a esquerda. Se fillers é maior que 1, classifica como em risco. E assim vai. É o algoritmo mais interpretável. Você consegue imprimir a árvore e entender cada decisão. Colocamos a profundidade máxima para 5, né, o max depth, para não deixar a árvore crescer infinitamente e decorar os dados de treino.
Terceiro é o Random Forest, que é literalmente a floresta aleatória, né? Treina 200 árvores de decisão, cada uma em subconjunto, aleatório de dados e das variáveis. Na hora de prever cada árvore, vota e a classe com mais votos ganha. Isso reduz o overfitting que as árvores individuais sofrem, porque uma árvore pode decorar os dados, mas 200 árvores em subconjuntos diferentes tendem a generalizar melhor. Quarto é o Gradient Boosting, é diferente da floresta aleatória, que treina árvores em paralelo, o Gradient Boosting treina em sequência, por isso que é Gradient, é de gradiência não, né, de gradiente. Cada nova árvore foca nos erros que o anterior cometeu. É como um time que cada integrante corrige os erros do anterior. Geralmente é o algoritmo mais forte para dados tabulares, tipo de dado que a gente tem aqui. O quinto é o KNN, né? K, vizinhos mais próximos. Esse é o mais intuitivo de entender para classificar um novo aluno. O algoritmo acha os 7 alunos mais parecidos no conjunto de treino. Os 7 vizinhos mais próximos e vota pela maioria. Se 5 dos 7 são em risco, classifica como em risco. Simples assim. Por depender da distância, é muito sensível à escala. Isso precisa de uma normalização bem forte, igual a que a gente fez. Além de avaliar no conjunto de teste, a gente usa a validação cruzada com 5 folds. O que é isso, né? A gente divide o conjunto de treino em 5 partes iguais. Treina 5 vezes, treina 5 vezes, cada vez usando 4 partes para treinar. E a parte mais, o que restar, né, para validar. O resultado final é a média de 5 avaliações. Daí isso é muito mais confiável do que avaliar uma só vez, porque reduz o efeito de acaso na escolha, né? E bom, o que o código faz? O código define um dicionário com 5 modelos já instanciados, com os hiperparâmetros definidos, depois itera por esse dicionário, treinando um por vez para cada modelo. Calcula 4 métricas: acurácia, F1 score, AUC, ROC e F1 média de validação cruzada. Tudo vai ser armazenado no dicionário de resultados. Daí só um detalhezinho. Os modelos precisam de normalização de regressão. Os modelos precisam de normalização. Regressão logística e KNN recebem os dados normalizados. Os outros, Árvore, Random Forest e Gradient Boosting, recebem os dados originais. O código lida com isso automaticamente verificando o nome de cada modelo. Daí, executando a tabela, vai aparecer alguns resultados de cada modelo, né? Lado a lado, dependendo da máquina, pode demorar um pouquinho. Mas por causa do Gradient Boosting e Random Forest com 200 árvores. Na seção 6, né, que a gente faz a comparação aqui, com todos os modelos treinados, agora a gente dá uma comparada. Mas antes a gente olha para os números, para a gente entender o que cada métrica significa, porque a acurácia sozinha pode enganar. Daí a acurácia é a porcentagem de previsões corretas. Parece simples, mas imagine que 85% dos alunos fossem para fora de risco. Um modelo que sempre respondesse fora de risco seria 85% de acurácia e seria completamente inútil. Nunca identificaria ninguém com risco. Daí a Film Score resolve isso. Ela é uma média harmônica com precisão e recall. Precisão responde: dos que disse que eram em risco, quantos realmente eram? E o recall responde: o que realmente eram em risco, quantos eu encontrei? O F1 equilibra os dois. É especialmente útil quando as classes são desbalanceadas. O ROC vai além. Ele avalia o modelo em todos os limiares de decisão. Não só o padrão 0,5, a UC ou de 0,5. É equivalente a um chute aleatório. A UC de 1 é perfeito. É a métrica mais robusta para comparar modelo. Por isso ela vai ser o critério de seleção aqui. CVF1 é o F1 médio de validação cruzada de 5 folds. Indica robustez, se o modelo generaliza bem ou se teve sorte numa decisão específica de dados. Daí, executando a primeira célula, ela monta o data frame com todas as métricas. Daí, imprime a tabela, já identifica o melhor modelo, a segunda célula, né? É o gráfico de barras comparando os modelos visualmente. Cada cluster de barras é um modelo. Cada cor é uma métrica. Daí a linha pontilhada em 0,5 serve, 0,9, né, serve de referência. Na seção 7, analisa a análise detalhada do melhor modelo. O melhor modelo foi o AUC-ROC. Agora a gente vai destrinchar o desempenho dele em 3 visualizações. O relatório de classificação, matriz de confusão e com curva ROC. E a importância das variáveis. Daí no relatório de classificação, o Classification Report mostra métricas detalhadas por classe. Chegando nas decisões, né, das definições, na verdade. Na precisão, né, de todos os alunos que o modelo apontou como em risco,
quantos realmente eram? Se ele apontou 30 e só 24 eram de verdade, a precisão é 80%. E o recall. De todos os alunos que realmente eram em risco, quantos o modelo encontrou? Se tinha 30 em risco e o modelo identificou 24, o recall é também 80%. Mas os denominadores são diferentes, então dá para ter uma precisão alta com recall baixo, e vice-versa. F-score é a média harmônica entre os dois. Ela penaliza quando um dos dois é muito baixo. Você não consegue ter um F1 alto se um dos dois for ruim. Suporte é simplesmente a quantidade real de alunos em cada classe no conjunto de teste. E o relatório também mostra as médias, macro average, né, que seria a média macro, trata as classes igualmente em peso e média. E pondera pelo suporte de classe. É basicamente uma média ponderada, né? A matriz de confusão, né, a curva ROC. Esse é o gráfico que tem dois painéis. Daí vamos começar pela matriz de confusão. A matriz cruza a previsão de modelo com a realidade. São quatro quadrantes, verdadeiro e negativo. O modelo disse fora de risco e o aluno realmente estava fora de risco. Acerto. Falso positivo. O modelo disse em risco, mas o aluno não estava em risco. Então, esse é um falso positivo. Falso alarme, né? Falso negativo. O modelo disse fora de risco, mas o aluno estava em risco. O modelo errou e o aluno ficou sem atenção. E o verdadeiro positivo é o modelo disse que está em risco, o aluno realmente estava. Em um contexto educacional, qual erro é pior? Falso negativo, porque significa que um aluno precisava de ajuda e foi classificado como seguro, e ninguém vai intervir. E falso positivo é menos grave, né? Porque no pior dos casos, um professor vai conversar com um aluno que não precisava. Porque tem um grande problema, mas é meio chatinho. Por isso, em contexto assim, a gente vai preferir minimizar o falso negativo, que é maximizar o recall em classe de risco. Agora, a curva de Rock no painel da direita, ela mostra todos os cinco modelos. O eixo horizontal é a taxa de falso positivo, quando o alarme falso, quanto o alarme falso o modelo gera. O eixo vertical é a taxa de verdadeiro positivo, também chamado de recall. Quanto dos casos reais o modelo captura? O modelo perfeito fica no canto superior, esquerdo, alta sensibilidade, quase nenhum alarme falso. A diagonal tracejada em cinza é o modelo aleatório, em AUC de 0,5. Quanto mais a curva do modelo se afasta da diagonal em direção ao canto superior esquerdo, melhor. O melhor modelo aparece com a linha mais grossa e sólida. Os outros aparecem tracejados. Você pode comparar visualmente qual curva fica mais alta, né? E 7.3, né, a importância das features, o gráfico mostra as 15 variáveis mais importantes, segundo o Random Forest. O algoritmo também calcula a importância de cada variável, como a redução média da impureza das divisões, e as variáveis que fazem divisões mais limpas recebem importância maior. Como que a gente vai ter certeza? G1 e G2 dominam. Notas no períodos anteriores são melhores preditores da nota final, algo que Eda já nos tinha dado pistas. Os filhos aparecem bem posicionados, também com absences e ages contribuem moderadamente. E as variáveis socioeconômicas, as escolaridades dos pais, consumo de álcool, têm importância menor, mas ainda presente. Esse gráfico tem um uso prático, além da análise. Se um dia você precisar simplificar um modelo, daria para, por exemplo, colocar 32 variáveis por aluno, que é muito custoso. Você precisaria desse ranking para decidir quais são as variáveis para se manter. Passando pela seção 8 aqui, a gente vai testar com um novo aluno, né, que é a última etapa prática. A gente coloca propositalmente um aluno com características que seriam de alto risco para o modelo identificar. Daí, assim, é, os dados aqui em Pelotas, eles têm que passar pela mesma transformação que os dados de treino, né? Ele também passa pela validação do melhor modelo. E se o melhor modelo precisa de normalização, mesmo o mesmo Standard Scholar que foi ajustado no treino é aplicado aqui. E por que o mesmo Standard Scholar? Scalar, né? Nem Scholar. Porque ele aprendeu a média e o desvio do padrão dos outros treinos. Se você criasse um novo scalar, ele aprenderia valores diferentes, e as variáveis ficariam na escala errada para o modelo. E quando a gente bota para executar aqui, o resultado vai mostrar a classificação. Em risco, fora de risco, é a possibilidade estimada pelo modelo. Como o perfil foi montado com características ruins intencionalmente, o modelo vai classificar como em risco, e probabilidade alta. Logo abaixo aparecem os fatores que alertam de alerta identificado automaticamente. Em um sistema real, esse passo seria a interface que o professor usa, preenche os dados do aluno e clica em prever, e recebe o resultado. É, esse perfil aqui seria a entrada nesse sistema. Chegando na seção 9, é só um resumo das conclusões, né? A célula final imprime
Um resumo completo, tamanho do dataset, distribuição das classes, quantidade de modelo testado e as métricas do melhor modelo. É um snapshot de pipeline inteiro numa saída só. E 5 lições principais do projeto. Na primeira ida, é indispensável. Só explorando os dados a gente descobriu que G1 e G2 são preditores dominantes, isso mudou completamente a forma de ver. A segunda, a pipeline tem uma ordem que não pode ser quebrada: coleta, exploração, pré-processamento, modelagem, avaliação e inferência. Pular qualquer etapa cria problema. A terceira, data leakage, que é o erro mais grave, né, que é remover G3 foi essencial. Se tivesse esquecido, o modelo teria resultado completamente perfeito e seria praticamente inútil. Quarto, que não existe o melhor algoritmo universal. A gente testou 5 com 4 métricas diferentes e escolheu com base em evidência. Essa é uma forma de fazer. E o objetivo final é o impacto. Um sistema como esse pode ajudar professores a identificar alunos que precisam de atenção antes da reprovação acontecer. A nova parte, né, com a interface, que foi solicitada e eu acabei deixando fora da primeira entrega, mas aqui eu coloquei, que é a interface feita em Gradio, que é uma biblioteca em Python, né, que permite criar interfaces com pouquíssimo código. A ideia é simples, né? O notebook é poderoso, mas exige conhecimento técnico. A ideia é transformar o modelo numa ferramenta que qualquer pessoa consegue usar. Tem um professor, um coordenador, uma pedagoga, né? Alguém sem nenhum conhecimento de programação. Daí para rodar, deixei aqui, precisa abrir o terminal na pasta do projeto, instala as dependências com pip install requirements, que ele vai rodar o que tiver na pastinha requirements, e roda o Python app, o Python app. Nossa senhora, Python app.py. O terminal vai mostrar o endereço local, daí normalmente é 127.01.0.001, a porta 7860. É o padrão, que daí tu só copia, coloca no navegador. A interface tem duas abas. Na aba Dataset tu carrega o arquivo do studentmatch.csv e clica em treinar modelo. A aplicação repete internamente todas as etapas que a gente preview no notebook até agora e mostra a tabela de desempenho. Na aba aluno você preenche um formulário com as características do estudante, nota G1, G2, falta, reprovação, consumo de álcool, tudo isso. Daí clica em prever o risco. O módulo retorna a classificação e a probabilidade estimada. O importante é que é por baixo dos panos, né, que está acontecendo exatamente o mesmo que a gente acabou de falar nesse videozão. O dado do formulário é transformado nas mesmas colunas, na mesma ordem, com o mesmo pré-processamento e passa pelo mesmo modelo. A interface é só uma camada de apresentação. Um, O resultado do modelo é um apoio de decisão, não uma decisão automática. Um aluno classificado como em risco deve ter um caso investigado com cuidado, com conversa e com um olhar pedagógico. O modelo não substitui o julgamento humano, né? Ele só aponta para onde a gente pode olhar mais fácil. Bom, e era basicamente isso daqui, né? Eu cobri praticamente o trabalho inteiro, deu um videozinho um pouquinho mais longo, mas tá totalmente apresentado. Muito obrigado.